Boa noite, queridos. Graça e paz e misericórdia em nome do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Sejam todos bem-vindos para o nosso culto de adoração, de louvor, de exaltação ao nosso Deus nesta noite. Cremos que dentro de talvez algumas semanas nós já estaremos iniciando o nosso culto no templo de forma presencial, né, limitada ainda, mas talvez presencial, estamos crendo nisso, mas por enquanto ainda nós estaremos através das nossas mídias, né, através dos nossos canais, adorando e interagindo como igreja diante do nosso Pai, diante do nosso Deus. E o apelo que eu faço a você é que você não deixe de estar acompanhando, você não deixe de estar participando das nossas reuniões, né, e principalmente do nosso culto de louvor e adoração. Há uma pesquisa hoje pelo Guia-me, onde de cada 3 cristãos, um já deixou de estar acompanhando os trabalhos da sua igreja através das mídias. E isso é algo chocante, isso é algo muito ruim, né, para a vida espiritual, para a vida da igreja, né, esse deixar de estar participando. Então, não faça isso, muito pelo contrário, né? Não deixe que nada atrapalhe você estar participando, tanto dos nossos cultos, da nossa escola dominical, dos nossos estudos. Na terça-feira, a nossa reunião de oração, né? Esteja participando, é vital, né, para a sua vida espiritual, para a sua comunhão com Deus, né, em nome do Senhor Jesus. E eu convido você a estar abrindo a palavra do Senhor no Salmo de número 130, e nós estaremos lendo esse Salmo. Salmo de número 130, iniciando o nosso culto de adoração ao nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas, pelo romper da manhã, mais do que os guardas, pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Oremos. Pai de toda glória, de toda suficiência, nós te bendizemos, nós exaltamos, glorificamos, ó Deus, o teu nome. Nós te louvamos, ó Pai, ó Deus, e te bendizemos, aonde colocamos, ó Deus, a nossa alma, ó Deus, diante do Senhor. Ó Deus, e como diz, ó Deus, o salmista, nossa alma, ela anseia, ela, ó Deus, deseja, ó Pai, ela tem, ó Deus, o desejo, ó Deus, profundo do nosso ser, ó Deus, de estar na tua presença, ó Deus, de te adorar, de te contemplar, ó Deus, de cultuar, ó Deus, de manifestar, ó Pai, ao Senhor, ó Deus, a nossa adoração, o nosso louvor, ó Deus, a nossa vida diante do Senhor, diante daquele que é digno, o único digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração, o Deus de toda a suficiência.
nós te bendizemos, aceita as nossas vidas, o nosso louvor, a nossa gratidão, as nossas ações de graça. Recebe, Senhor Deus, o nosso culto em Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, ainda nós estaremos, antes do nosso louvor, antes de nós estarmos adorando a Deus através dos nossos cânticos, nós também estaremos orando pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas, e eu gostaria de estar lendo em Ageu, a partir do capítulo 1, a partir do verso 5, aonde a palavra do Senhor nos diz: Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega a fartar-vos, bebei, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe o salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito e veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. O que Deus está dizendo, queridos? Deus está dizendo que havia um descaso pela obra, pela manutenção da obra do Senhor, e esse descaso, essa negligência por parte do povo de Deus, nessa negligência eles estavam aqui, especificamente, é isso que Deus está dizendo, colocando todos os seus recursos naquilo que eles haveriam de comer, beber, nas suas necessidades, nos seus excessos, preocupado com coisas secundárias, com comer bem, beber bem, morar bem, reformar suas casas, passear, enfim, nada de errado nisso. Só que há uma troca de prioridades. Eles haviam abandonado a obra do Senhor, não estavam contribuindo com a obra do Senhor e estavam gastando tudo aquilo que possuíam, que ganhavam nessas outras coisas. E o que Deus está dizendo? Deus está dizendo que quando eles estavam comendo, bebendo, quando eles compravam roupas novas, quando eles recebiam salário, Deus não permitia que eles tivessem prazer nessas coisas. Eles comiam das melhores coisas, usando muitas vezes aquilo que era para a obra do Senhor e não tinha satisfação naquilo. Deus diz, olha, vocês bebem, mas não mata a sede. Vocês comem, mas não se sentem saciados. Vocês têm semeado, mas não têm colhido. E por quê? Exatamente porque vocês estão vocês estão invertendo as prioridades e usando aquilo que é meu, que é para a minha obra, no vosso próprio deleite. E eu não permito, eu não deixo com que vocês tenham prazer nessas coisas. Por isso que vocês comem, bebem, vocês fazem tudo isso, mas a insatisfação no coração, ela continua. Vocês continuam insatisfeitos. Com frio, com fome, não há um saciar, não há uma satisfação no coração, enquanto vocês não forem fiéis a mim. Assim diz a palavra do Senhor. Vamos orar e nesse momento nós vamos estar agradecendo, louvando a Deus pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas. Pai, nós queremos, ó Deus, estar te louvando. Nós queremos, ó Pai, estar te bendizendo pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas, pelas dádivas, ó Deus, que o Senhor tem, ó Pai, proporcionado a nós, ó Deus, a tua igreja, em estarmos dedicando, oferecendo, devolvendo ao Senhor, porque são do Senhor, não são nossas.
elas são do Senhor, os dízimos, ó Pai, eles são do Senhor, é a parte do Senhor. E por isso, ó Pai, nós não queremos, ó Deus, nos apropriar deles, ó Deus, para o nosso deleite. Como diz, ó Deus, a Tua palavra, nós não encontraremos, ó Deus, prazer nas coisas que nós fazemos, usando-os, aquilo que não é nosso, mas que é do Senhor. Portanto, ó Deus, abençoa, santifica, ó Deus, cada uma dessas dádivas para a glória e para louvor do Teu nome. Abençoa o Teu povo, ó Deus, em nome de Jesus, que eles venham, ó Deus, a terem abundância, que eles venham, ó Deus, estar sobejando nas suas vidas e sintam, ó Deus, alegria, satisfação, ó Deus, a completude, ó Deus, de alma, de coração, e em estar usufruindo de tudo aquilo que o Senhor tem dado, aquilo que o Senhor tem oferecido para o nosso bem, para o nosso deleite, em todo o nosso caminhar, em toda a nossa vida. Para a glória do Teu nome é que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Agora vamos estar adorando ao nosso Deus com os cânticos espirituais. Ministério de louvor. Graça e paz, amados. Que bom nós podermos estarmos aqui nessa noite e vocês aí em casa sentadinhos, confortáveis, louvando e bendizendo ao Senhor. E como é bom, estou tão grata a Deus, né, por nós estarmos aqui levando a adoração até em casa. Deus seja louvado nesta noite e o convite é: vem cantar conosco. No mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és, dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade.
Seja louvado. Seja louvado. E é esse grande Deus que nós podemos louvar. E é esse grande Deus que nós podemos declarar. Ele que nos deu seu Filho Jesus, que Ele é conselheiro, Ele é maravilhoso, Ele é Pai da eternidade, Príncipe da paz. E Ele abriu mão da sua glória para realmente morrer ali na cruz pelas nossas vidas. E nós podemos cantar, então, louvores ao Senhor de todo o nosso coração. Olha, queridos, eu sei que não está sendo fácil essa situação, mas é a situação que Deus tem permitido nós vivermos. Nada saiu por um acaso. Deus tem um plano específico para cada coisa no seu determinado lugar. Sei que para muitos não está sendo fácil. A gente vê alguns falando: eu estou um pouco angustiado, eu estou um pouco triste. Mas eu sei de uma coisa, querida, a única certeza que nós temos, que Deus é Deus, que Ele governa a nação, que Ele reina sobre todos os povos, e com certeza está se cumprindo ali o propósito dEle. E tudo o que Deus quer das nossas vidas é realmente colocar um cântico em nossos lábios, uma nova canção, e declarar realmente louvores a Ele. É assim que nós devemos nos comportar enquanto nós vemos as coisas, mas que Deus possa tirar do nosso coração toda a murmuração, toda a reclamação, toda a ansiedade, e que nós possamos depositar toda a nossa confiança naquele que tudo pode, todas as coisas, através do seu poder em nós. Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e assim mesmo se humilhou, como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou. Ele deu um nome sobre todo nome, nos céus e na terra, e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor, que Ele é o Senhor, que Ele é o Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Jesus.
todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. seu nome é Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Que nós possamos estar aquietando o nosso coração nesse momento para ouvir a palavra do Senhor. Deus, abençoa neste momento cada um de nós. Cada criança, Senhor, que vai estar ouvindo o cultinho à noite. Abençoa cada família nesse momento. Continua falando aos nossos corações. Abre as nossas mentes e o nosso coração. Que nesse momento a nossa vida esteja inclinada à Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Após esse louvor abençoado, nós vamos então abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Miqueias, no capítulo 6, nós vamos ver do verso 1 ao verso 16. Miqueias 6, de 1 a 16. O tema da palavra do Senhor aos nossos corações nessa noite é: o que o Senhor pede de você? O que o Senhor pede de você? Miqueias 6, de 1 a 16. É antes de Naum, né, antes de Rabacuque, Sofonias, lá nos profetas menores, antes, um pouquinho antes do Novo Testamento. Miqueias, capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes e ouçam os outeiros a sua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. O povo meu, que tenho te feito, e com que te enfadei? Responde-me, pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gigal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. A voz do Senhor clama à cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que a cita. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade, e o detestável Efa minguado? Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca.
Assim também passarei eu a ferir-te e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Comerás e não te fartarás, a fome estarás nas tuas entranhas, removerá os teus bens, mas não os livrarás, e aquilo que livrares, eu entregarei à espada. Semearás, contudo, não cegarás, pisarás a azeitona, porém não te ungirás com azeite. Pisarás a vidima, no entanto, não lhe beberás o vinho, porque observaste os estatutos de Onri e todas as obras da casa de Acabe, e andaste nos conselhos dele, por isso eu farei de ti uma desolação, e dos habitantes da tua cidade um alvo de vaias. Assim trarei sobre vós o opróbrio dos povos. Vamos orar mais uma vez. Deus de toda glória, de toda suficiência, nós te glorificamos. E pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja ministrando, falando, que o Senhor esteja, ó Deus, trazendo, ó Deus, a tua palavra, o teu querer, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, as nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, fala pelo teu Espírito, fala, Senhor, ó Deus, não, ó Deus, ó Pai, as nossas orelhas, mas fala, Senhor Deus, aos nossos ouvidos, no nosso coração, e que a tua palavra, ó Deus, ela faça guarida, ela redunde, ó Deus, em louvor, ó Deus, em glória, em adoração, em salvação, em redenção, ó Deus, em renovação, ó Deus, nas nossas vidas, para a glória do teu nome, é que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. O tema, queridos, o que o Senhor pede de você. Queridos, o profeta Miqueias, ele está aqui nas ruas. Talvez o profeta Miqueias aqui ele seja aqui mais atual do que o jornal da CNN. Talvez ele seja mais atual do que a Globo News, do que a Record, do que o jornal do SBT. Talvez aqui o profeta Miqueias ele seja mais atual do que o Estadão, do que o Globo. E o profeta aqui, que está clamando aqui nas ruas, ele está fazendo aqui um diagnóstico. Ele está fazendo o diagnóstico aqui da nação e da nação de Israel. E, consequentemente, esse diagnóstico é um diagnóstico da igreja. É um diagnóstico, querido, da sua vida, da minha vida. E antes de nós entrarmos na exposição do texto, eu gostaria que você acompanhasse comigo qual esse diagnóstico que Miqueias ele faz, então, da nação. E nós vamos perceber, é uma coisa interessante que nós vamos perceber, que os anos passaram, desde que Miqueias aqui profetiza, passam-se aqui em torno de 2.700 anos, e parece, queridos, que ele está aqui nas nossas ruas. Parece que ele está diante das nossas casas, que ele está na nossa cidade. Parece que ele está em Marília, no Brasil. Parece que ele está aqui nas ruas do mundo, fazendo um diagnóstico aqui da nação e da igreja. Veja no capítulo 2, no verso 1 e 2, aonde, em primeiro lugar, ele vai aqui denunciar aqui o aparelhamento do Estado. Ele diz: ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está nas suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, a tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Em primeiro lugar, queridos, ele denuncia aqui o aparelhamento do Estado. Ele diz aqui que o Estado
O Estado, ele se arma para a corrupção. O Estado, ele está aparelhado, ele está armado, ele está estruturado para a corrupção. Diz que esses governantes, eles ali no seu leito, eles planejam enquanto deitam, e diz que a luz da alva, quando eles se levantam para praticar o mal. E eles praticam o mal, e praticam porque o poder está nas suas mãos. Eles detêm o poder, eles detêm a lei. O poder está nas suas mãos. Eles detêm esse poder. E no verso 2 ele diz que eles fazem aquilo que eles desejam. No capítulo 3, no verso 2, ele vai dizer que os que aborrecem o bem e amais o mal. A segunda denúncia que ele faz aqui para a nação, não somente esse aparelhamento aqui do Estado na corrupção, mas ele denuncia aqui uma falta total de valores, uma inversão de valores. Aqui não é uma questão de tolerância do mal, mas sim aqui é uma inversão de valores. Ele está dizendo que o bem é aborrecido e o mal está sendo amado. Não é isso que nós temos assistido todos os dias, em todos os lugares? Os homens aplaudem, os homens apoiam aquilo que é mal, aquilo que é corrupto, aquilo que é ruim, aquilo que eles deveriam repudiar, eles aplaudem e eles repudiam, e eles se colocam contra aquilo que, queridos, eles deveriam estar aplaudindo. É exatamente o contrário, eles repudiam aquilo que eles deveriam estar aplaudindo, que eles deveriam estar apoiando. No capítulo 3, no verso 1, ele vai chamar, e ele diz aqui, disse eu, ouvi agora, vós cabeça de Jacó, e vós chefes da casa de Israel, não é a vós outros que pertence o juízo? E ele vai aqui chamar aqui os líderes, queridos da nação, de canibais. No verso 2, na parte B, ele vai dizer aqui uma expressão muito forte. Ele diz que deles, do povo, eles arrancam a pele e a carne de cima dos ossos, que come a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele e os esmiuçai os ossos. E aqui o profeta usa uma expressão muito forte. E ele não, querido, não há outra palavra aqui que ele possa aqui estar usando, a não ser para esses que estão oprimindo o povo, a não ser os chamar de canibal. Ele está dizendo, eles comem a carne do meu povo, eles arrancam a pele do meu povo, eles esfolam o meu povo. E Deus os chama aqui, na verdade, de canibal. No capítulo 3, no verso 11, nós vemos, ele diz, os seus cabeças dão sentenças por suborno, e ainda se encostam no Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. E aí você pode até pensar, se a liderança é corrupta, se os governantes é corruptos, todos eles estão maquinados nesse mal, há uma esperança que é o judiciário, que pode conter, que pode barrar, que pode frear esse desmando. E você já pensou nisso? Que quando a prática da justiça, a esperança da justiça, ela está no judiciário, nas mãos do judiciário, mas diz aqui que os juízes estão alinhados, eles estão macunados aqui com esse sistema
corrupto, eles estão juntos. Eles estão exatamente na mesma prática, eles estão alinhados, eles estão juntos, eles estão macunados. Diz que eles dão sentenças, eles barganham sentenças, eles vendem sentenças. Parece aqui, queridos, que não há esperança. Parece que a esperança aqui do profeta, ela vai se esvaziando. Mas aí você pode pensar, nós não temos os governantes, nós não temos o judiciário, os príncipes agem dessa forma, mas nós temos pelo menos a igreja, nós temos pelo menos a religião, que é a guardiã da verdade, que é o reservatório moral e espiritual, que não vai se corromper, que vai manter, que é sal, que deve ser luz. Mas como você vê aqui, a igreja, no capítulo 3, no verso 5, ele diz assim: diz o Senhor acerca dos profetas, que fazem errar o meu povo e que clamam paz, quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhe metem na boca. Aí você percebe, queridos, que os profetas, eles não estão mais pregando a palavra, eles não estão pregando mais a verdade. Os profetas são profetas da conveniência. Se eles ganham, eles dizem paz. Se eles não ganham, eles oprimem o povo. Eles também estão, ele diz, vendidos ao sistema. Eles também estão fazendo parte desse sistema de corrupção. Eles estão aliançados não com o bem, mas estão aliançados com o mal. Mas aí você diz, você pode estar dizendo, mas ainda há família, há uma esperança na família. E a família é o reservatório moral da nação, da igreja. E até nós costumamos dizer, bem, se a família vai bem, a igreja vai bem, ela é esse reservatório moral. Mas como está a família? E nós vemos aqui no capítulo 7, no verso 6, diz: porque o filho despreza o pai, e a filha levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Parece, queridos, aqui que o último reduto aqui da esperança entra em colapso. A família também está rendida. A família que está rendida à violência, às desavenças, às brigas, ao ódio, às contendas. Elas não têm como, através da família, ter esperança para dias melhores. Não, a família, ela está aqui em colapso. E qual o resultado final? Confira aqui comigo no capítulo 7, no verso 2. E ele diz: pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça seu irmão com rede. O parecer do profeta, ele diz aqui que parece que há um pessimismo, um desânimo, uma incredulidade por parte do profeta, querido. Ele diz aqui que desapareceu o piedoso. E ele usa essa linguagem que nós entendemos muito bem, essa linguagem que desapareceu o piedoso, exatamente no sentido de que você não confia mais em ninguém. Principalmente nos grandes centros, nas grandes cidades, onde as pessoas andam com a bolsa, elas não confiam em ninguém. Elas olham desconfiando para todos, elas não confiam mais em absolutamente ninguém. Elas têm medo das pessoas ao seu derredor, elas desconfiam de todas. Elas estão inseguras com todos. É isso que quer dizer que desapareceu
o piedoso. E é esse ambiente, é esse pano de fundo que o profeta levanta para trazer aqui a sua mensagem. Agora se detenha comigo no capítulo 6, aonde nós lemos. Aqui o profeta Miqueias, ele começa então a trazer ao cenário, aqui à nossa mente, um tribunal. Ele nos mostra aqui um tribunal que nós vejamos como um tribunal. Ali está o juiz, aqui está o promotor, os jurados, as testemunhas e o réu. E você vai começar a perceber de imediato a acusação sendo feita aqui nos versos de 1 a 5. E aí o promotor, então, ele chama o réu. Ele diz: ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te e defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a sua voz. Você vai perceber aqui, querido, que o réu aqui é o povo de Deus. O réu é o povo de Deus. E aqui ele dá ampla oportunidade de defesa do réu. Para o réu, ele diz: levanta-te e defende a tua causa. E depois ele diz, a palavra que o promotor, ele chama aqui o réu, e o júri então recebe a instrução. Veja no verso 2, ele diz: ouvi montes, a controvérsia do Senhor, e vós duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. E aqui o júri, queridos, são os outeiros, são os montes. E o júri, então, ele recebe a instrução. E aqui nessa linguagem bem pitórica, ele vai dizer: montes e outeiros, vocês são chamados para fazer parte do corpo de jurados. Vocês são testemunha, vocês viram os fundamentos da terra, os montes. Aqui, vocês viram tudo, vocês testemunharam tudo. E ouçam a controvérsia que o Senhor tem. Deus está entrando em juízo. E agora a promotoria, então, apresenta a acusação. E começa, então, no verso 3, e ele diz: povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Note aqui, querido, que Deus, ele não está se dirigindo aos pagãos, ele não está se dirigindo aos ímpios, ele não está se dirigindo ao homem que não conhece a Deus, mas ele está se dirigindo ao seu povo. E ele diz: povo meu, que é que eu tenho feito para você? O que Deus está dizendo aqui, querido? Deus está dizendo aqui exatamente é para nós. O que é que Deus, ele fez para nós? O que é que Deus fez para ti, Israel, para nós respondermos a Deus com descuido, com descaso, com desinteresse, sem uma vida de consagração, sem santidade, com falta de piedade, com falta de entrega para Ele, com falta de obediência. Ele diz: o que eu tenho feito contra vocês? O que foi que eu fiz contra vocês? Fala, defenda-te. O que foi que eu fiz? E aí o profeta, em nome de Deus, ele faz uma pergunta aqui chocante, queridos. Ele diz: com que é que eu te enfadei? O que eu fiz para vocês? Para vocês me tratarem, para vocês viverem dessa forma,
e com que é que eu te enfadei? Vocês estão enfadados de mim? Querido, você já parou para pensar na possibilidade de um povo de Deus, enfadado de Deus? E parece que é isso que está acontecendo, queridos, nos nossos dias. Quantas vezes, queridos, eu tenho ouvido o seguinte: se eu vou à igreja, um dia da semana não preciso ir mais, eu não vou outro dia, um dia é o suficiente, se eu for um dia não há mais necessidade. É um exagero ir outro dia. Se eu vou numa reunião, eu não preciso mais. Se eu vou num domingo, eu vou numa reunião durante a semana, eu não vou mais. Ir mais é um exagero, nem pensar eu voltar a cultuar a Deus mais do que uma vez por semana. E muitas vezes ainda buscam e lutam muitas vezes por um horário, queridos, da reunião, que ela seja uma transição do dia, que ele não perca nada do seu dia e não perca nada da sua noite. De preferência num horário que ele possa aproveitar o dia inteiro e ele possa aproveitar ainda a noite. Se você convida para uma reunião de oração, não tenho tempo. Se você chama, querido, para uma obra de evangelismo, eu não tenho tempo. Se o culto passa de 1 hora, ele já vai ficando desesperado. As coisas de Deus, elas não mais alegram o coração, elas não mais entusiasmam, elas não mais queimam, elas não mais, queridos, elas inflamam a alma, o coração. E Deus pergunta: povo meu, com que eu te enfadei? Responde-me. Você está enfadado das minhas coisas, enfadado da palavra, enfadado da minha presença, e diante dessa acusação, querido, da promotoria, o réu se cala, o réu não tem defesa. Então a promotoria, ela continua a acusação do réu, e aí você vai perceber no verso 4, na parte A, ele dizendo: pois eu te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi. Deus está dizendo: foi eu que te libertei, foi eu que te libertei da servidão do Egito. Já que você não se defende, já que você não responde, eu te direi: você estava perdido e eu te salvei, você estava morto e eu te dei vida, você estava em trevas e eu trouxe você para a luz, você estava condenado e eu te dei salvação, você estava nos grilhões do pecado, das trevas, da morte, e eu te libertei, eu te remi. Que mais que eu te fiz? No verso 4, na parte B, ele vai dizer: e enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Ele está dizendo: eu te dei uma liderança santa, eu te dei uma liderança comprometida comigo, uma liderança fiel. Eu não somente te libertei, povo meu, mas eu te dei uma liderança abençoadora para te orientar, para interceder por você. No verso 5, na parte A, ele diz: povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor. No verso 5, lembra-te. Você lembra no passado? Porque, queridos, nós temos uma capacidade tão grande, muitas vezes, de nos esquecer daquilo que Deus ele fez, daquilo que Deus ele nos dá, daquilo que Deus ele está nos abençoando. Nós nos esquecemos do dom da vida, do Espírito, da graça,
de tudo aquilo que Ele tem nos dado, da nossa família, do ar que nós respiramos, da saúde, enfim. E Ele lembra, olha, lembra lá de Balaão. Você lembra de Balaão, quando Balaque pagou para Balaão amaldiçoar, e ao invés de amaldiçoar, quando ele amaldiçoava, eu abençoava. Ele não conseguiu, eu transformei a maldição em bênção nas vossas vidas. Vocês lembram disso? Na parte B, ele diz, e do que aconteceu desde Sitim até Gigal, para que conheça os atos de justiça do Senhor. E você lembra o que significa aqui Sitim e Gigal, queridos? Sitim é o lugar ali logo após a travessia do Mar Vermelho, e aqui Gigal, queridos, é o primeiro lugar ali aonde eles entram na terra da promessa. Deus está dizendo, eu abençoei vocês do início ao fim. Do início ao fim eu estive com vocês, abençoando, sustentando, dando, provendo. Do início ao fim eu não os abandonei, eu estive com vocês. Agora depois, o promotor então levanta as acusações e o réu começa a falar. E você vai perceber aqui no verso 6, quando o réu começa a falar, ele diz, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? O povo está dizendo, bom, será que Deus, Ele quer culto? Então vamos dar culto para Deus. Se Deus quer oferta, vamos dar oferta para Deus. Se Deus, Ele quer sacrifício, vamos trazer sacrifício para Deus. Eu vou trazer. Agora eu pergunto, querido, se há algum problema, se há algum pecado nisso. Porque Deus foi o próprio Deus quem exigiu que se trouxesse ali oferendas, holocaustos diante dele, que se trouxessem novilhos. Mas qual o problema aqui? E o problema aqui, queridos, é que o povo queria, na verdade, querido, esconder os seus pecados debaixo do verniz de uma religião sem vida. E Deus, queridos, Ele não se importa apenas com o ritual, Ele olha para a vida do adorador, mas, e até em primeiro lugar, que a oferta do adorador. Se ele não aceita a vida, ele não aceita a oferta. Mas aí o povo diz assim, veja no verso 7. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros e 10.000 ribeiros de azeite? Darei meu primogênito pela transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha carne? E ele diz, olha, já que Deus, Ele quer culto, e parece que nós não estamos dando o culto que Deus, Ele deseja, vamos impressionar a Deus. Vamos trazer uma coisa grande, vamos fazer uma coisa maravilhosa. Vamos aqui dar aqui 1.000 carneiros em sacrifício, vamos dar aqui torrentes de azeite para Deus. Vamos impressionar Deus com volume. Vamos fazer algo grande para Deus, algo glorioso, algo colossal para Deus. Muita coisa nós vamos trazer para Deus. Agora, queridos, o que nós vemos é que Deus, Ele não se impressiona com aquilo que nós nos impressionamos. E Deus não se impressiona com essas coisas. Mas aí eles pensaram, quem sabe se a gente agradar a Deus, fizer alguma coisa sacrificial. E eles dizem aqui, darei o meu primogênito pela minha transgressão.
E se nós imitarmos os pagãos, se nós fizermos alguma coisa segundo o mundo? Segundo o mundo dá, segundo o mundo oferece, nós vamos entregar o nosso primogênito, nosso como oferta. Mas Deus, queridos, Ele não se agrada de sacrifícios humanos. O que Deus deseja é um coração quebrantado. O que Deus quer é um coração quebrantado, contrito. E depois que o réu, então, tenta se defender, ele fala, então, e a instrução é dada. Confira comigo aqui no verso 8. Ele diz: Ele te declarou, homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. O que Deus, querido, está dizendo para mim e para você? O que Ele pede, querido, aqui em primeiro lugar, então? O culto que Deus, Ele quer de nós é um culto que ele venha respaldado pela prática da justiça. É isso que Deus está dizendo. Ele está dizendo que se aquilo que eu faço de segunda a sábado, na minha casa, no meu trabalho, no meu emprego, nos meus relacionamentos, em tudo, querido, se isso não expressa a prática da justiça, o culto que eu trago a Ele, e seja no templo, seja em casa, em qualquer lugar, Ele diz que não tem valor nenhum, se esse culto ele está desconectado com a vida, da própria vida. E o que Deus pede em segundo lugar? Em primeiro lugar, Ele pede exatamente que pratiques a justiça. Em segundo lugar, e ames a misericórdia. E Deus, Ele pede misericórdia. E aqui essa misericórdia, Ele pede, querido, essa misericórdia ela não deve ser somente praticada, mas Ele diz que essa misericórdia ela tem que ser amada e que ames a misericórdia. E misericórdia, queridos, é mais do que justiça. Porque justiça, querido, é dar ao outro aquilo que a lei exige. Mas misericórdia é dar ao outro, querido, aquilo que o amor determina. E por isso que Ele diz que ame a misericórdia. E em terceiro lugar, o que Deus exige, e andes humildemente com o teu Deus. E eu gostaria de chamar a atenção aqui nesse ponto, porque é exatamente nesse ponto aqui que o profeta Miqueias, ele está fazendo aqui um resumo da lei, dos 10 mandamentos. Lembra quando Moisés ele desce do monte ali com as tábuas da lei, com as 2 tábuas da lei? A primeira tábua da lei, querido, havia os 4 mandamentos. E esses 4 mandamentos, queridos, eles faziam referência ao nosso relacionamento com Deus. Na segunda tábua tinha os 6 mandamentos, e esses mandamentos tinham as implicações do nosso relacionamento com o próximo. E você vai perceber aqui os 2 primeiros elementos que Deus ele exige, a prática da justiça e o amor e a misericórdia, ele tem a ver com qual das tábuas da lei? Tem a ver com a segunda, com o próximo. Mas, queridos, o andar humildemente com Deus tem a ver com a primeira tábua. Então vocês notem que esse andar humildemente com Deus é a base da prática da justiça e do amor e misericórdia. Esse andar humildemente com Deus. Em outras palavras, queridos, para praticar a justiça
e amar a misericórdia. É um fruto de um andar humildemente com Deus. E daí nós vamos entender, queridos, quando a palavra de Deus ela diz que feliz é a nação cujo Deus, Ele é o Senhor. Porque quem, querido, não anda humildemente com o Senhor, ele vai ter dificuldade de praticar a justiça e de amar a misericórdia. Ele não conseguirá, ele vai ter dificuldade. E agora vem o julgamento sendo concluído, e aqui o juiz ordena que o réu ele ouça a sentença no verso 9, e ele diz: a voz do Senhor clama a cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que a cita. E aqui imediatamente o juiz mostra, querido, os dispositivos que o réu ele infligiu. O primeiro crime no verso 10, ele fala das riquezas mal adquiridas. Ele diz ainda: há na casa do ímpio os tesouros da impiedade, e o detestável é faminguado. As riquezas mal adquiridas, Deus ele abomina. Ele abomina, queridos, o suborno, o adquirir de forma ilegal. Deus ele não aceita, ele abomina. E como nós temos vivido, né, o mensalão, petrolão, e muitas vezes nós perguntamos o que Deus ele tem com isso. Deus ele tem tudo a ver, queridos. Deus ele abomina, ele não tolera. E ele fala então das riquezas mal adquiridas. O segundo crime no verso 11, ele fala da corrupção no comércio. Ele diz: como poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? O que isso quer dizer? É aquilo que muitas vezes nós vamos no mercado e ali pegamos um pacote de arroz e ele marca lá 5 quilos, e você vai na balança e ele dá 4 quilos e 850. Você pega um frango ali, 2 quilos, achando que vai comer 2 quilos de frango, e quando ele descongela, ele vai dar 1,5 quilo. Essa é a balança enganosa. E Deus, ele abomina. Ele abomina a balança enganosa. O cartel, queridos, o cartel de combustíveis. O terceiro crime no verso 12, ele fala da violência contra os pobres no verso 12, porque os ricos da cidade estão cheios de violência e os seus habitantes falam mentira e a língua deles é enganosa na sua boca. Ele está dizendo que os ricos, os poderosos, os príncipes, os magistrados, eles oprimem. E aqui você vai perceber que todo esse esquema, que havia todo um esquema para saquear o pobre. E diz que quando esse pobre, ele ia questionar, eles falam mentira, eles enganam. Quando o pobre questiona, o pobre denuncia, o pobre fala, eles dizem não. Eu não estou sabendo, não é eu, de maneira nenhuma não estou sabendo o que é isso. Você chega até a ficar com pena deles. Você chega a dizer, não foi ele, mentira. E diz que eles escapam, eles conseguem escapar. Então, queridos, nós vemos aqui que o juiz ele vai ter que aplicar a sentença. E veja que o réu ele vai ter que colher aquilo que ele plantou, aquilo que ele semeou. Veja no verso 13, ele diz: assim também passarei eu a ferir-te e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. E aqui, querido, está um princípio espiritual inegociável, inescapável, que de Deus não se zomba.
que tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Ele pode até não colher no momento, naquele exato momento, mas é uma questão de tempo. Ele vai colher aquilo que ele plantou. Vai chegar o dia em que ele vai ter que colher aquilo que ele plantou. Muitas vezes, queridos, ele acha que o pecado compensa, que o suborno compensa, que a corrupção compensa, que a trapaça compensa, que a mentira compensa, que o jeitinho brasileiro compensa. A princípio ele acha que está levando vantagem, que ele está levando a melhor, mas chegará um momento em que Deus, ele vai cobrar e ele vai ter que colher aquilo que ele plantou. E aqui Deus, ele vai aplicar a seguinte sentença. A primeira sentença que Deus, ele aplica aqui é que você vai experimentar uma insatisfação crônica na sua vida. Veja no verso 14, ele diz: comerá e não te fartarás, a fome estará nas tuas entranhas. Que coisa! Que coisa! Ele está dizendo, olha, a pessoa ela vai num restaurante, ela gasta R$500 ali num prato, ela gasta 1.000, ela chama os amigos ali, ela gasta R$5.000 numa noitada ali em Paris, num grande restaurante, mas diz que ele come, e Deus, ele diz que não vai deixar ele se fartar. Diz que Deus, aqui, querido, não vai deixar ele ficar satisfeito com isso, que ele sinta prazer nisso. Deus, ele diz, ele pode abrir aquela garrafa de vinho ali de R$15.000 e ali degustar, beber ali, querido, naquela... Mas ele diz, Deus, que ele não vai deixar que ele sinta satisfação nisso, que ele vai comprar vestidos ali de 5, 10 mil reais, ou já joias aí de 150, 200 mil reais, mas não vai se aquecer, não vai sentir prazer. É sentença de Deus, queridos. Ele vai deitar naquele travesseiro, naquele colchão ali, naquele travesseiro de pena de ganso. Mas Deus está dizendo que a hora que ele deitar, ele não vai deixar sua consciência em paz, porque é sentença de Deus. Em segundo lugar, ele fala aqui das frustrações nos seus negócios, no verso 15. Ele diz, você vai semear, contudo não cegarás, pisará azeitona, porém não te ungirás com azeite, pisará a vidima, no entanto, não beberá do vinho. Deus está dizendo, eu vou fazer com que o teu investimento ele seja frustrado. Por mais que você acumule, por mais que você roube, por mais que você ajunte ilegalmente, com todos os seus jeitinhos, com suborno, com mentiras, bens mal adquiridos, Deus, ele está dizendo, querido, que ele vai fazer com que o teu investimento ele seja frustrado. É só uma questão de tempo. Que recompensa tem, querido, o homem que desvia o dinheiro público, que desvia o mesmo dinheiro privado? Quando ele é descoberto, a vergonha que vem, nunca mais esse homem é o mesmo, a vergonha do filho, a vergonha da família, ele nunca mais pode andar mais de cabeça erguida, ele não pode se apresentar diante de Deus para adorá-lo. Por isso que a palavra de Deus, ela diz que é melhor comer um prato com hortaliça, com legumes, do que a casa cheia de banquetes, mas não se ter paz, queridos. Não há nada mais precioso, não há nada mais glorioso na vida de um homem do que o seu nome, a preservação do seu nome. E agora então o réu, ele vai ter que ouvir a sentença final, no verso 16.
E ele diz: porque observaste os estatutos de Omri e todas as obras da casa de Acabe, e andaste nos conselhos dele, por isso eu farei de ti uma desolação, e dos habitantes da tua cidade um alvo de vaias. Assim trarei sobre vós o opróbrio dos pobres. E eu vou criar aqui, queridos, uma figura. Quando ele diz aqui, o que ele está querendo dizer aqui é que a sua sentença final é 70 anos de cadeia. É como se Deus estivesse dizendo, são 70 anos de cadeia. O profeta está falando aqui: Israel, você não me escutou. Israel, você não me deu ouvidos, você não me obedeceu. Você andou nos seus próprios caminhos, você endureceu o coração, você não corrigiu sua vida, você continuou nos seus mesmos caminhos, não houve arrependimento, não houve mudança de vida. Você continuou duro, você continuou na mesma rota. Agora não há outra saída a não ser o cativeiro babilônico. E anos depois, queridos, os exércitos da Babilônia, elas marcham ali primeiro sobre Samaria, cercam, destroem, uma carnificina, as crianças são pisadas, massacradas em meio à lama, são levados cativos, ali com anzóis pelo nariz levados, ali para a Babilônia, depois Jerusalém, no ano de 586. Deus está dizendo agora não há outra saída a não ser o cativeiro. E Deus, ele levou o seu povo para esse amargo cativeiro de 70 anos. Mas deixa-me te dizer alguma coisa, querido. Deus, até mesmo quando Deus, ele nos disciplina, Deus, ele é um Deus que é bom. Deus, ele é misericordioso. Foi necessário, querido, esse remédio amargo do cativeiro para que Israel, ele se arrependesse, para que Israel, ele se aquebrantasse, para que Israel, querido, ele se convertesse o seu coração ao Senhor. E agora o profeta então traz uma palavra de esperança, porque esse Deus, mesmo quando disciplina, ele é bom, ele é misericordioso, ele é gracioso, e ele traz uma palavra de esperança, porque depois de 70 anos de cativeiro, Deus, ele restaurou a sorte do seu povo. Ele libertou o seu povo, ele dá perdão ao seu povo, ele dá esperança para o seu povo. E no capítulo 5, no verso 2, nós vemos aqui a promessa. Acompanhe comigo, e ele diz: e tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo das milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Deus está dizendo, querido, que nós não teremos mais príncipes maus, juízes corruptos, não teremos mais a violência, mas nós teremos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o verdadeiro príncipe que irá reinar no nosso coração. Ele vai reinar na nossa vida, ele vai reinar na nossa nação, no nosso povo. Ele vai nos dar libertação e salvação. Ele vai instituir a verdadeira justiça. E quando chega no capítulo 7, no verso 18 e 19, ele vai dizer: quem, ó Deus, é semelhante a ti que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia, tornará a ter compaixão de nós,
pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Que bênção, que glória, queridos. Que bênção e motivo de gratidão nós temos de ter esse Deus como nosso Deus, como nosso Senhor. É Ele quem perdoa, Ele diz que é Ele quem perdoa, é Ele quem esquece, e esse esquecer é não lançar em rosto, é não jogar na cara mais os nossos pecados, mas Ele diz que as nossas iniquidades, os nossos pecados, Ele os lança no mais profundo dos mares. Você sabe qual é o lugar mais profundo do mar? O lugar mais profundo do mar, queridos, ele mede 11.033 metros. E diz que Deus, ele lança lá, no mais profundo do mar, as nossas iniquidades, os nossos pecados. E teve alguém que disse ainda que Deus ainda coloca uma placa lá, proibido pescar nesse local. Ele se esquece, é como se ele esquecesse. Ele não traz de volta, ele não lança em rosto mais. Um Deus misericordioso. E eu pergunto que atitude nós vamos tomar, então, diante desse Deus, diante disso, nessa noite, queridos. E eu gostaria que você, com a Bíblia aberta, lesse aqui comigo no capítulo 7. Abra no capítulo 7, no verso 7, e nós vamos então estar lendo juntos, encerrando aqui. O que você vai fazer, o que eu irei fazer. Vamos ler juntos 7. Diz: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. E louvado seja Deus, esse Deus que está conosco, que está junto a ti, está junto a nós. Um Deus que restaura vidas, um Deus que põe de pé aquele que está caído, cambaleante. Um Deus que traz de volta, que resgata aquele que está desviado, que cura o enfermo, que restaura aquele que está abatido, que traz esperança para aquele que não tem esperança mais. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Vamos orar. Deus de toda glória, de toda suficiência. Nós te louvamos, nós te glorificamos na beleza da tua glória, na beleza da tua santidade, da tua justiça, do teu infinito amor, da tua infinita graça. Ó Deus, mesmo diante, ó Pai, das nossas, ó Deus, mazelas, ó Deus, das nossas infidelidades, ó Deus, diante, Senhor Deus, das nossas pequenez, ó Deus, das nossas falhas, das nossas mazelas, o Senhor, ó Deus, é aquele que nos restaura, o Senhor, ó Deus, é aquele que nos cura, o Senhor, ó Deus, é aquele que nos perdoa, o Senhor é aquele que nos traz restauração, e restauração completa, total, absoluta, sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Abençoa, ó Deus, cada vida, cada família. Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus. Que nós, ó Pai, possamos, ó Deus, ser esse réu, mas esse réu que recebeu, ó Deus, a sentença do Senhor, mas sobre a sentença,
Ó Deus, recebeu a redenção e essa copiosa salvação, restauração do Senhor. Para a glória do teu nome é que nós oramos em Cristo Jesus. Agora receba a bênção do Senhor, e que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor, querido, sobre ti, levante o seu rosto e vos dê a paz. E nós vamos encerrar com um cântico de adoração com o nosso ministério de louvor, e assim encerramos o nosso culto dessa noite. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, e os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, e os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que seja assim, que os olhos do Senhor nos enchem da paz dele durante toda essa semana. Queremos convidar você, terça-feira, o culto online de oração, estarmos conosco orando, juntamente aqui com a liderança. Foi muito bom semana passada, mas nós louvamos a Deus
né? Porque cada dia tem aumentado muito mais. A gente tem assistido a igreja mais perto uns dos outros nesse momento. Nós louvamos a Deus. Um beijo para cada um de vocês. Deus abençoe.